Capítulo 921. Novos animais de estimação. Sun-Ni olhou para Luster por alguns momentos e depois suspirou. O que há de errado com esse cara? O jovem parecia inseguro para onde procurar. Seu olhar assustado saltou entre Sun-Ni e Saint, cheio de confusão. Então, faíscas estranhas se acenderam em seus olhos. Ah, eu vejo. Então isso é. Sun-Ni não o deixou terminar. Você está vivo. Boa. Entendo que o enxame é tratado. Naquela época, os outros membros da coorte também se aproximavam, então parecia que todos haviam sobrevivido. Eles pareciam relativamente ilesos também. O que não podia ser dito sobre Sun-Ni e Saint. Ambos estavam em uma forma áspera, o demônio taciturno pior do que ele. Pesadelo também ficou gravemente ferido, então Sun-Ni o dispensou. Agora, o corcel preto estava sendo nutrido de volta à saúde nas chamas escuras da alma de Sun-Ni. Ele não podia deixar Saint ir, embora. Ainda não. Ele precisava da força dela para manter o comboio seguro. Se uma sombra sofresse sérios danos, ela entraria no sono uma vez descartada. Esse sono duraria até que o dano fosse reparado o suficiente, o que significava que Sun-Ni não seria capaz de convocar a sombra adormecida por algum tempo. Como as feridas de Saint, embora abundantes, não ameaçavam a vida, ele esperava encontrar uma solução diferente, que a mantivesse ao seu lado nos próximos dias. Luster não foi o único que encarou o cavaleiro gracioso com curiosidade. Os outros irregulares pareciam ter muitas perguntas também. Alguns deles sabiam que seu capitão possuía um asa escondido, mas nenhum deles a tinha visto antes. Surpreendentemente, Qin, geralmente quieta, foi a primeira a perguntar: Capitão, senhor. Quem é esse? Desculpe, senhora. É um prazer conhecê-lo. Santo permaneceu calado e indiferente, como sempre. Sua indiferença parecia dar uma pausa em Qin. A garota tímida olhou para o demônio sem jeito. Sun-Ni inclinou a cabeça um pouco e olhou para ela com confusão. Apóstrofo. Senhora. O que há com esse tom? E por que sinto que ela está sendo mais respeitosa com Saint do que comigo? DN. El, franzindo a testa levemente, ele disse: Este é o santo. Ela é uma espécie de eco. Os olhos de Luster se transformaram em círculos. Uá! Um santo? Capitão. Você tem um santo como eco. Sun-Ni fez uma careta quando um pulso de dor especialmente forte rolou por seu corpo, sufocou um gemido, e balançou a cabeça. Que tipo de idiota acreditaria em algo assim? Deuses. Não. Ela é apenas um demônio acendido. Ela acabou de se chamar Saint. De qualquer forma, Saint estava evitando muitas ameaças antes de chegarem ao comboio, mas agora ele estará viajando conosco um pouco. Então, se acostume. Os irregulares não se importaram. Seu uso do mundo simplesmente não era inteiramente apropriado. E demônio ascensor, um demônio ascenso. Enfrentar daria muitos problemas à maioria dos mestres. Ter uma criatura tão poderosa lutando ao seu lado era um benefício incrível, no que diz respeito aos membros da coorte. Naquele momento, Quentin falou de repente, sua voz geralmente galante soando um pouco abatida. Eu preciso relatar uma coisa, capitão. Recebemos algumas memórias depois de limpar o enxame, como sempre. Mas, desta vez, havia algo mais. Ele olhou para Samara e, em seguida, um turbilhão de faíscas apareceu ao seu redor. Sun-Ni piscou. É isso que eu acho que é. Logo, duas formas apareceram da tempestade de faíscas. Ambos eram monstruosos na aparência, parecendo cães de pesadelo. Um era do tamanho de um lobo grande, enquanto o outro era maior que um PTV. Línguas negras pendiam de suas mandíbulas ferozes, pingando veneno. DN. Quentin sorriu intensamente e deu um tapinha na monstruosidade menor da cabeça. Também recebemos dois ecos. Este é Black, uma besta desperta. O outro é um monstro acendido, Na verdade, não tenho certeza do que são chamou. Ele olhou para a abominação gigante e depois olhou para Samara com questionamento. Seu rosto permaneceu tão morto como sempre. Ela permaneceu calada por alguns momentos e depois proferiu laconicamente: Abominação. Quentin limpou a garganta. E o outro é chamado Abominação. Éramos obrigados a receber um eco mais cedo ou mais tarde, é claro, mas dois ao mesmo tempo. Não é uma ótima notícia, capitão? Sun-Ni tentou muito parecer calmo. Sua expressão foi perfeitamente composta.
Apóstrofo você está. Porra. Brincando comigo? Que diabos? Como eles conseguiram 2 ecos inteiros, enquanto ele não havia recebido nenhum após o pesadelo, apesar de massacrar milhares literais de inimigos? Que sorte podre foi essa? De repente, a memória transcendente que ele havia recebido e mal podia esperar para estudar não parecia mais um jackpot. Um sorriso trêmulo apareceu no rosto de Sun-Ni. Sim. Ótimas notícias, de fato. Ele olhou para os 2 cães monstruosos, um pequeno e outro grande, e engoliu sua amarga inveja. Então, Sun-Ni virou-se para Quentin e disse, de qualquer forma, quero que você veja se pode usar sua capacidade para curar. Reparar. Tratar Saint. Não sei se vai funcionar, mas faça o seu melhor. Vamos precisar da força dela em breve. Sun-Ni tinha um bom motivo para acreditar que o aspecto curativo de Quentin seria eficaz em ajudar Saint, pelo menos até certo ponto. O cavaleiro gracioso era uma criatura estranha. Seu corpo era diferente do de um ser humano, ou a maioria das criaturas de pesadelos. Não era exatamente feito de carne, mas também não era realmente pedra. Em vez disso, era algo intermediário, tendo características de ambos. As aplicações da medicina moderna obviamente não funcionariam, uma vez que mesmo o maior cirurgião estaria totalmente perdido no que fazer com a misteriosa anatomia de Saint. Os aspectos de cura também podem não ter utilidade, uma vez que a maioria deles visava consertar carne. No entanto, Quentin era um pouco especial nesse sentido. Sua habilidade não era realmente curar, mas restaurar. Era mais lento e menos eficaz do que poderes de cura mais diretos, mas também mais universal. Sun-Ni viu Quentin tratar pessoas, reparar peças de máquinas e até consertar rachaduras no casco de um navio. Na batalha, ele usou essa capacidade para impedir que sua armadura se separasse, independentemente de quanto dano ela sofresse. Então, como o curandeiro cavalheiresco podia restaurar organismos vivos e objetos inanimados, havia alguém mais adequado para tratar Saint, que parecia ser um pouco dos dois. Era nisso que Sun-Ni estava pensando enquanto caminhavam pela neve, voltando ao comboio. Felizmente, seu palpite acabou correto. Embora lentamente, a armadura quebrada de Saint começou a se consertar sob o toque de Quentin, e o fluxo de poeira fina de rubi que a servia, como sangue foi interrompido. Por enquanto, ela ainda seria capaz de ajudá-lo a defender os refugiados. Mas quantas batalhas como a que venceram hoje estavam à frente? Quantos seriam necessários para matar todos eles? Capítulo 922, pouco a pouco. De volta ao rinoceronte, Saint permaneceu no porão de carga, parado perto da estação de trabalho de engenharia, enquanto Quentin continuava o lento processo de consertar sua armadura e carnes semelhantes a uma pedra. Se as pessoas não soubessem melhor, teriam pensado que ela era uma estátua de verdade. Como o curandeiro estava ocupado com o eco do capitão, o resto dos irregulares se viu roubado de seus cuidados. Embora ninguém tenha sofrido ferimentos graves, exceto Sun-Ni, ainda havia alguns arranhões que precisavam ser atendidos. Inesperadamente, Beth se ofereceu para administrar os primeiros socorros. Como se viu, ela tinha algum conhecimento médico. Os membros da coorte não se importavam muito com quem tratava suas feridas, realmente. Bem, exceto Luster. O tolo parecia muito animado, por algum motivo. O próprio Sun-Ni havia dispensado sua armadura maltratada e estava sentado na área do salão, olhando para o body preto com algum arrependimento. O uniforme foi realmente o resultado de um design magnífico. Entre outras características, ele conseguiu se reparar. No entanto, tudo tinha seus limites. Com quanto abuso ele havia cometido, o traje era definitivamente um caso perdido. Estava cheio de buracos, parecendo um conjunto de trapos. Seu corpo doía por toda parte também. Bem, figuras. Pelo menos havia boas notícias também. O comboio já estava avançando. Depois de chegar ao vale, os soldados mundanos e os civis ficaram chocados ao ver o local do massacre ali. Ficaram ainda mais perturbados depois de testemunhar o desfiladeiro estreito onde Sun-Ni, Santo e Pesadelo haviam lutado contra os Voicelets. De fato, até os membros da coorte pareciam um pouco pálidos. Independentemente disso, a batalha foi surpreendentemente bem para o comboio. Eles não apenas sobreviveram sem sofrer perdas, mas os irregulares conseguiram adquirir 2 eixões. Os cães monstruosos seriam de grande ajuda em sua longa jornada. A lista de ativos de Sun-Ni estava crescendo lentamente.
Ele fez uso dos Exus ali mesmo, ordenando que seus soldados os enviassem para recuperar fragmentos de alma dos cadáveres das abominações caídas e corrompidas do enxame sem voz. Pescar as línguas negras da água era um problema demais, então ele as deixou lá. Logo, o lago congelaria novamente, envolvendo os cadáveres mutilados das criaturas do pesadelo no gelo. Provavelmente seria uma visão macabra. Sun-Yi mantinha os fragmentos de alma dos corruptos para si mesmo enquanto enviava o resto para o único Sleeper, ponto qualquer que fosse o nome dele. Assim, o sortudo chegou ainda mais perto de saturar completamente seu núcleo, sem nunca levantar um dedo. Pelo menos ele estava ficando mais forte. Sun-Yi precisava de toda a força que pudesse obter. Ainda assim, ele ficou um pouco furioso com a facilidade com que seus subordinados estavam recebendo as coisas boas. Não havia justiça no mundo. Pelo menos havia as memórias que ele havia recebido. Antes que Sun-Yi pudesse convocar as runas, Beth se aproximou dele, carregando um dos medikits excessivamente caros com os quais ele havia superado o rinoceronte. Ele olhou para ela em confusão. O que? A jovem franziu a testa. Como assim, o que? Estou aqui para tratá-lo. Vamos, saia desse uniforme esfarrapado. Eu não tenho o dia todo, você sabe. Sun-Yi olhou para ela um pouco. Não há necessidade. Beth soltou uma visão pesada. Não vamos fazer essa coisa toda de bravata, ok? Mesmo se você é um mestre, ainda vai sangrar até a morte se eu não administrar o agente de coagulação, com todas essas feridas. Eu preciso limpá-los também. A menos que você queira arriscar entrar em choque séptico, é claro. Nesse caso, seja meu convidado. Fique onde está. Sun-Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois balançou a cabeça. Eu não sangro. A jovem piscou algumas vezes. Hã? Ele acenou com a mão e apontou para o corpo. De fato, embora houvesse muitos buracos na roupa, havia muito pouco sangue. A sangria muito pedestre. Então, eu não sangro. Ele acelerou a mão e apontou para o corpo. De fato, embora houvesse muitos buracos na roupa, havia muito pouco sangue. Ah, sangria muito pedestre. Então, eu não sangro. DN ponto de interrogação? Beto olhou para ele, perdida por palavras. Ele deu de ombros. Se isso é tudo, vá embora. Estou ocupado. Ela cerrou os dentes e olhou para ele. Oh sim? Com o que você está tão ocupado? Sun-Yi estudou silenciosamente sua roupa por alguns momentos e depois respondeu em um tom sombrio. Sendo infeliz. Beth levantou os braços, virou-se e foi embora. Finalmente. Deixado sozinho, Sun-Yi convocou as runas, olhando primeiro seus fragmentos de sombra. Fragmentos de sombra, 1601 4000, Seu progresso diminuiu depois de ser enviado para o L049, mas agora sua velocidade estava aumentando novamente. Ainda assim, ele tinha um longo caminho a percorrer. Em seguida, Sun-Yi checou Saint Nightmare. Fragmentos de sombra, 146 200, Pesadelos necessários, 333.000, Depois que ele alimentou as memórias recebidas das línguas negras ao demônio taciturno, ela finalmente cruzou a marca dos 150 fragmentos. 3/4 lá. Se Santo se tornasse transcendente, seu poder aumentaria drasticamente. No entanto, o progresso nessa frente foi tortuosamente lento. Com quantos fragmentos de alma ele agora tinha acesso, Sun-Yi poderia ter tentado criar algumas memórias. Mas tecer memórias exigia muito tempo, e ainda mais essência, e enquanto o primeiro era escasso, era o último que era verdadeiramente precioso. A essência era a coisa mais valiosa da Antártica. Nunca houve o suficiente e, como Sun-Yi não sabia quando a próxima batalha chegaria, ele não podia se deixar desperdiçar com tecelagem de cordas etéreas. Fazer dição transcendente no futuro não o ajudaria se ele morresse hoje, faminto por essência e incapaz de lutar bem. Por outro lado, seu corcel estava coletando pesadelos com uma velocidade extraordinária. Provavelmente porque o destrier escuro estava colhendo as sementes que ele havia plantado nas almas das abominações durante os últimos 2 meses. Isso também foi bom. Sun-Yi mal podia esperar para aprender como era a capacidade terrorista do pesadelo. Por fim, ele estudou as runas que descrevem o manto do submundo. Fois vencidos, 5.732 6.000, apóstrofo. Tão perto. Se as coisas não corressem bem, ele provavelmente encheria o balcão do encantamento,
príncipe do submundo, antes de chegar ao campo de Erebus, ou logo depois. Boa. Quero dizer, ruim. Quero dizer, bom. Espero que não tenhamos que travar batalhas como a última, muitas vezes a caminho da segurança, mas se o fizermos, pelo menos vou conseguir algo com isso. O problema era que o Mantle estava atualmente danificado e precisava de algum tempo para se restaurar. Ele poderia ter convocado e ativado o encantamento, Livingstone, mas, mais uma vez, isso consumiria muita essência, e Sun-Ni já estava perigosamente aquém depois de massacrar 2 enxames inteiros de abominações. Vamos ver o prêmio principal, então. Ele inalou profundamente e depois olhou para a lista de suas memórias. Entre eles, 2 novos atraíram especialmente sua atenção. Um foi chamado Bitter Cuspe, o outro foi chamado de Grito Abafado, Capítulo 923, Segredo do Estuário. Sun-Ni mudou um pouco, tentando encontrar uma posição que lhe causasse menos dor. Suas feridas já estavam cicatrizando, então, para acrescentar insulto à lesão, ele também sentiu coceira por toda parte. Os mestres eram muito mais resistentes que os humanos mundanos, e seus corpos podiam naturalmente se recuperar de serem severamente danificados, e isso sem contar a potência do tecido sanguíneo. No entanto, o processo ainda não era agradável. Tentando ignorar o desconforto, Sun-Ni decidiu dar uma olhada no cuspe amargo, primeiro. Era uma das memórias que ele recebera depois de dizimar o enxame de línguas negras e, embora todo o resto fosse melhor usado para alimentar Saint, ele sentiu vontade de se apegar a esse. O motivo foi muito simples, ao contrário das outras memórias, Bitter Cuspe, era do ranking acendido. Concentrando-se nas runas, Sun-Ni leu, memória, cúspide amargo, classificação da memória, acendida. Nível de memória, e tipo de memória, ferramenta. Uma ferramenta, hein? Que tipo de ferramenta os animais monstruosos teriam deixado para trás? Sun-Ni sabia que não subestimava o valor da utilidade, mas ainda assim, ele não podia deixar de se sentir um pouco decepcionado. A utilidade desse tipo de memória era frequentemente situacional. A folha de outono, que ele usou para mudar a cor do cabelo também era uma ferramenta. Espero que isso seja mais prático. Ele continuou a estudar as runas. Descrição da memória. Eles entraram nos belos salões da corte de Jade, abrigando desejos venenosos em seus corações negros e escondendo rosnados vorazes por trás de seus sorrisos admiradores. A própria amante do palácio apresentou-lhes uma xícara do néctar mais doce. Não importa quanto do néctar doce eles bebessem, o copo permaneceu cheio. Quanto mais eles consumiam, mais eles desejavam. Logo, não restava nada além de necessidade bestial, e nada além de amargura permaneceu. Sun-Ni coçou a parte de trás da cabeça. Bem, essa é uma descrição estranha. Eu me pergunto se o tribunal de Jade tem algo a ver com o besouro que lutei, no entanto. Ele voltou sua atenção para os encantamentos. Havia apenas um. Encantamento, veneno negro, Descrição do encantamento. Este copo transborda com um veneno amargo. Não beba. Apóstrofo. Hã? Sun-Ni hesitou um pouco e depois convocou o Bitter Cuspe. Logo, um cálice lindamente gravado de jade branco apareceu em sua mão. De fato, estava cheio de um líquido perfeitamente preto. Sim. Não bebendo isso. Definitivamente. Por alguma razão, Sun-Ni teve uma estranha compulsão de tomar um gole. Talvez tenha sido porque o feitiço o instruiu diretamente a não. No entanto, sua intuição estava lhe dizendo que o líquido preto era, de fato, um veneno mortal. E se lhe parecia mortal, tinha que ser bastante potente. Pedir educadamente a um inimigo para tomar uma bebida não parecia uma boa ideia, o que não significava que não havia utilidade para a toxina acendida. Manchar o veneno preto em uma lâmina era um deles, por exemplo. Também não seria um problema adicionar furtivamente uma gota ou duas na comida ou bebida de alguém. Não que ele fizesse isso, é claro. Satisfeito, Sun-Ni dispensou o Bitter Cuspe, concentrou-se na segunda memória que chamou sua atenção. Ele tinha grandes esperanças para este, considerando que vinha de um demônio corrompido, prelado sem voz. As runas leem, memória, grito abafado, Classificação da memória, transcendente. Nível de memória, 3. Tipo de memória, charme. Jackpot. Os encantos eram raros e extremamente úteis, e foi especialmente para Sun-Ni,
considerando que tanto o santo quanto o manto do submundo tinham a capacidade de fundir um em si mesmos. Ele já tinha um charme transcendente, mas um segundo foi muito bem-vindo. Ele continuou a estudar as runas. Descrição da memória. Um grande rio estava contido nele, fluindo infinitamente do futuro para o passado. Quando a destruição chegou, muitos entraram para procurar abrigo e muitos vieram buscar a verdade. Isso ocorreu porque o grande rio existia fora do tempo e, portanto, foi dito que um terrível segredo estava escondido em seu estuário. Poucos dos capazes se atreveram a abordá-lo e nenhum dos que haviam retornado. Apóstrofo. Misterioso. Essa descrição realmente não havia dito muito a Sun Ni. Perplexo, ele permaneceu imóvel por alguns momentos, depois balançou a cabeça e continuou a ler as runas. Encantamentos, silêncio de eco, palavra de poder, silêncio de eco, encantamento. Descrição. Ao usar esse encanto, o poder físico de seu mestre é aumentado. Mas apenas enquanto eles permanecerem em silêncio. Quanto mais tempo o silêncio deles durar, ininterrupto, maior será o benefício do poder que eles receberão. Sun Ni inclinou a cabeça. Interessante. Portanto, foi um impulso físico abrangente. Começou modesto, mas cresceu lentamente enquanto a pessoa que usava o charme não falava. Ou usava a voz de qualquer maneira, seja para gritar, rir ou gemer. O trecho de silêncio também teve que ser ininterrupto, o que significa que o aumento seria redefinido se a condição fosse quebrada ou se o charme fosse descartado. É claro que havia um teto para esse aumento, mas, considerando a classificação transcendente do grito sufocado, esse teto tinha que ser bastante alto. Isso não parecia muito útil para Sun Ni, no momento, já que ele constantemente tinha que conversar com as pessoas e dar ordens. No entanto, era simplesmente perfeito para Saint, que era incapaz de falar ou optou por não. Mesmo depois de todo esse tempo, Sun Ni ainda não sabia se era o primeiro ou o último. Pensativo, ele olhou para o segundo encantamento, palavra de poder, encantamento. Descrição. Uma palavra dita pelo mestre desse encanto é um comando. Se nascida de um grande silêncio, a palavra poder dificilmente pode ser ignorada. Caso contrário, não tem valor. Aquele era diferente. O encantamento era extremamente poderoso, pois havia poucas limitações associadas a ele, mandando os inimigos se ajoelharem ou se virarem. Sun Ni poderia imaginar muitos usos excelentes para essa habilidade. No entanto, seu poder convincente também dependia de quanto tempo o usuário permaneceu em silêncio antes de proferir o comando. Ironicamente, esse encantamento foi extremamente útil para Sun Ni, mas totalmente inútil para Saint. Apóstrofo. Que memória complicada. Com um suspiro, ele dispensou as runas e depois se levantou. Caminhando para o conjunto de comunicação do rinoceronte, ele chamou o sargento Jerry no rádio. Alguns segundos depois, Sun Ni ouviu uma resposta. Sim, capitão. Sun Ni convocou o Bitter Cusp, colocou-o na superfície do terminal e olhou para ele com um olhar ponderado. Ele tinha uma ótima ideia de como usá-lo. Ah, sim, sargento Jerry. Ouço. Quando chegarmos à nossa próxima parada, darei uma xícara muito bonita. Certifique-se de que toda a nossa munição seja tratada com o líquido preto daquele copo. Um pouquinho de veneno acendido manchado através da lâmina do pecado do consolo ou da visão cruel teria muito pouco efeito sobre seu desempenho na batalha, considerando que as únicas criaturas de pesadelos que lhe deram problemas suficientes para exigir soluções adicionais seriam praticamente imunes a uma dose negligente do veneno negro. As únicas abominações que uma dose tão pequena mataria eram dos mais baixos, e ele já podia despachá-las facilmente. Esse não foi o caso dos soldados mundanos. Para eles, até as criaturas de pesadelos dormentes foram um grande desafio, sem mencionar as desperdiçadas. O Bittercus poderia potencialmente mudar completamente essa situação. Gritando ameaçadoramente, Sun Ni permaneceu um pouco e depois acrescentou: mas não se esqueça de tocar no líquido. Se até uma única gota aparecer na sua pele, você morrerá. Em uma agonia terrível e terrível. Então, use luvas, eu acho. Melhor ainda, use um palito longo. Capítulo 924, Vestir e rasgar. O comboio avançou na escuridão. Subindo as encostas das montanhas geladas e navegando pela complicada rede de estradas de concreto antigas e esquecidas, eles viajaram para o norte com uma esperança desesperada de sobreviver à calamidade da cadeia de pesadelos. Um dia após a batalha no lago congelado,
O comboio chegou a uma estação meteorológica abandonada e acampou. Veículos militares estavam dispostos em círculo, com torres voltadas para fora. A comida era cozida e distribuída aos refugiados, e as pessoas cansadas se instalavam nos prédios semi-desmoronados para dormir e descansar. Sun Mi usou esse tempo para fazer com que seus planos de revestir as balas de soldados mundanos com veneno fossem concretizados. O processo acabou sendo mais difícil do que o esperado, mas eles conseguiram encontrar uma solução no final. A tarefa de lidar com o Bitter Cusp foi confiada ao solitário dorminhoco do comboio, cuja armadura de pele de cobra verde imbuía o jovem com uma resistência suficientemente alta às toxinas. A velha que passava por seu próprio primeiro pesadelo faleceu em silêncio durante aquela noite. O fato de seu corpo não se transformar em uma abominação frenética provou que ela havia passado no julgamento do feitiço. No entanto, parecia que sua alma cansada era incapaz de formar um núcleo estável e, assim, desabou, transformando a mulher Olou. Sun Mi assumiu a sombria responsabilidade de descartar o corpo sobre si mesmo. De manhã, eles realizaram um funeral sombrio sob as luzes misteriosas da aurora e depois mergulharam de volta no frio das estradas sinuosas. A pequena coluna de veículos continuou lutando contra o terreno acidentado e as terríveis condições da noite polar, enquanto se aventurava lentamente nas montanhas. Nos dias seguintes, eles tiveram que lutar contra vários outros pacotes de criaturas pesadelos, mas nenhum deles era tão grande e ameaçador quanto os dois enxames que os irregulares haviam erradicado antes. A prontidão para a batalha do comboio aumentou devido aos esforços de Sun Mi e um pouco de sorte. Os dois novos ecos serviram como escoteiros avançados e forneceram um apoio inestimável em combate. O Ascendido, Abominação, era especialmente temível. O Sleeper Bell estava orientando também estava crescendo em seu poder, e seu núcleo estava a caminho de estar totalmente saturado. Os soldados mundanos agora eram capazes de lidar com as criaturas pesadelos mais fracas, graças ao Bitter Cusp. Saint estava lentamente se fortalecendo à medida que suas feridas se curavam e o encantamento, Echoing silêncio do grito sufocado continuou a acumular poder, pouco a pouco. Para o povo do comboio, as coisas pareciam estar melhorando. No entanto, Sun Mi sabia que era apenas uma ilusão. Na verdade, a situação deles estava se tornando mais terrível a cada dia. Quanto mais ao norte eles se moviam, mais criaturas de pesadelos havia. Navegar entre enxames poderosos deles estava ficando cada vez mais difícil, evitando as hordas verdadeiramente avassaladoras. A quantidade de pequenas escaramuças que os irregulares e seus ecos tiveram que lutar estava crescendo em frequência e ferocidade. Por enquanto, eles estavam lidando bem com a pressão, mas sua fadiga continuou a aumentar, enquanto sua condição física se deteriorava. Pequenos arranhões e ferimentos que receberam foram obrigados a somar, mais cedo ou mais tarde. Suas reservas de essência também estavam se aproximando cada vez mais de não ter tempo suficiente para reabastecer entre as lutas, mesmo com a ajuda de Luster. Além disso, quanto mais fundo eles se aprofundavam nas montanhas, mais sinais de destruição causados pelo terremoto que encontravam. Muitas estradas foram completamente destruídas por quedas de rochas ou enterradas sob inúmeras toneladas de gelo glacial. Cada vez mais, o rinoceronte não conseguia lidar com a limpeza do caminho pelas estradas que restavam. Tudo isso significava que havia cada vez mais inimigos por perto, com caminhos cada vez menos adequados a seguir. Sun Mi sentia que um laço estava sendo puxado com mais força em volta do pescoço a cada dia. Como resultado, ele teve que levar o comboio adiante usando rotas mais arriscadas. Algumas vezes, os transportes civis estavam muito perto de cair das estradas em ruínas e cair nos desfiladeiros profundos abaixo, ou serem destruídos pela queda de detritos. Ele teve que deixar o rinoceronte usar correntes de sombra para prender os veículos, protegê-los, ou puxá-los em segurança com suas próprias mãos. Ele até teve que recorrer aos túneis abandonados que perfuravam as montanhas aqui e ali, prometendo atalhos convenientes e abrigo do vento frio. No entanto, apenas olhar para os portais escuros de suas mandíbulas abertas e cheias de fome fez Sun Mi tremer. Passar pelos velhos túneis o encheu de uma sensação de profundo desconforto. De jeito nenhum. A condição dos transportes também estava ficando cada vez pior. Quanto mais áspero o caminho que ele escolheu, mais rápido eles quebraram. Samar e Kim tiveram que administrar reparos apressados em campo mais do que algumas vezes, mas havia muito que eles poderiam fazer. Os motores dos veículos pararam.
Suas rodas ficaram presas na neve profunda. Os elementos de aquecimento funcionaram mal e encheram os interiores de fumaça acre. As baterias racharam e vazaram por estarem superaquecidas e expostas a um resfriado terrível. Não havia fim para os problemas que Sun-Yi tinha que resolver. Danação. Sentado em frente a uma tela no conjunto de comandos do Rhino, ele olhou para o mapa. Sun-Yi acabara de atualizá-lo com as informações que suas sombras trouxeram de uma longa missão de escotismo. Muitas linhas foram riscadas e muitas marcas vermelhas mudaram de posição, desenhando uma rede estreita ao redor do comboio. Na ausência do bode preto, ele voltou a usar o sudário do marionetista fora do combate. Sua armadura antiga e confiável possuía um encantamento chamado, sem dúvida, mas ironicamente, ele estava cheio de dúvidas. Como eu devo? Naquele momento, um dos transportes atrás do rinoceronte parou. As luzes que iluminavam seu interior se apagaram, sinalizando um grave mau funcionamento. O resto dos veículos também foi forçado a parar. Sun-Yi olhou para baixo e suspirou. Apóstrofo. E agora? Levantando-se, ele se esticou, massageou os ombros cansados e deixou a APC pela escotilha principal. A escuridão e o frio intenso o receberam, e o vento cortante imediatamente tentou sugar todo o calor do corpo. Andando pela nevasca leve, Sun-Yi foi para a parte de trás do comboio. A figura silenciosa de Saint olhou para ele do telhado do rinoceronte, onde ela estava com um arco nas mãos. Olhando para cima, Sun-Yi descobriu que as estrelas ao leste pareciam um pouco nebulosas, como se fossem veladas por alguma coisa. Uma carranca ressentida apareceu em seu rosto. Apóstrofo, não me diga. A nevasca está pegando de novo? Esta foi uma notícia grave. Capítulo 925, Cultivo Baixo. Caminhando em direção ao transporte quebrado, Sun-Yi estava profundamente pensando. Se a nevasca estivesse realmente voltando, as coisas ficariam feias para o comboio, claro. A tempestade de neve esconderia sua localização dos enxames itinerantes das criaturas do pesadelo, mas também destruiria sua própria capacidade de rastrear as abominações e manter seu mapa atualizado. Ensolarado e suas sombras podiam ver através da escuridão da noite polar, mas não podiam ver através da parede impenetrável de neve ondulada. Além disso, os motoristas mundanos teriam ainda mais problemas em manter seus veículos na estrada. Os próprios veículos também sofreriam mais estresse. Ele deveria insistir em continuar dirigindo pela nevasca ou encontrar um lugar para o comboio esperar. Sun-Yi não gostou do pensamento de viajar por traiçoeiras estradas antigas em condições tão perigosas, mas também não gostou da ideia de ficar parado, escondido em alguma caverna como o rato cego, sem nenhuma maneira de escapar se as coisas forem para o sul. Apóstrofo, maldita nevasca. Malditos baldes de ferrugem. Porque eles não podem ser como o rinoceronte. Claro, essa não foi uma comparação justa a ser feita. Seu rinoceronte era um transportador militar de ponta, enquanto os transportes civis eram exatamente isso. Alguns deles mal podiam ser usados para transportar pessoas, até, desde que foram reequipados às pressas de veículos de carga industrial em preparação para a campanha de evacuação. Foi um milagre que eles foram capazes de se mover, honestamente. Aproximando-se da causa do revés atual, Sun-Yi teve que andar pelo enorme corpo de abominação, que estava deitado na estrada e olhando para o leste. A fera maciça parecia ter sentido a nevasca que se aproximava também, considerando o quão intensamente estava olhando para o céu. Flocos de neve estavam caindo em seu pelo, acidentado. O eco menor, Blackie, ou como a besta despertava foi chamada, também estava lá, encostada na maior. Tinha o hábito de seguir o monstro mais forte em todos os lugares, enquanto a abominação ignorava sua existência. Mestiços malditos. Mataria você para dar lugar a mim? Eu sou o mestre dos seus mestres, você sabe. Mostre algum respeito. Balançando a cabeça, Sun-Yi chegou ao transporte. Samara, Kim e Quentin já estavam lá, executando diagnósticos com expressões sombrias no rosto. Ele não gostou da aparência disso. Qual é a situação? Samara olhou para ele com uma carranca profunda. Capitão. Desta vez, é sério. Houve uma sobrecarga de carga no relé do cubo, fazendo com que a bateria principal fosse cortada do restante dos sistemas. Normalmente, isso não seria muito debilitante, mas esse transporte já perdeu a bateria de suporte e o acumulador de backup. Ah! Muita fiação derretida. Quentin pode restaurar alguns,
Mas outras partes precisarão ser substituídas. Sun-Yi não entendeu muito do que ela havia dito, mas, novamente, ele não precisava. Essa foi toda a razão para empregar especialistas. Ele se tornara um grande fã de delegação. Então, quanto tempo levará para que esse transporte se mova novamente? Samara olhou para Kim e Quentin, depois hesitou um pouco. Cerca de 2 horas, se nos movermos rápido. Sun-Yi fechou os olhos por um momento. 2 horas. Isso não era impossível, apesar de cortá-lo. Sua janela de oportunidade para passar pela horda mais próxima permitia esse atraso, mas não muito mais. Se ele deixasse o comboio parar, por 2 horas, não haveria espaço para erros no dia seguinte. Ele poderia pagar isso. Ou ele deveria abandonar o transporte e realocar as pessoas para os demais, sobrecarregando ainda mais os veículos em dificuldades e aumentando o risco de que eles mesmos pudessem quebrar por sua vez. Amaldiçoe. Nepis teve que lidar com essa quantidade de bobagens durante sua curta passagem como Lorde Brilhante. Liderar 500 pessoas enlouquecidas Sleeper através de uma revolta sangrenta e uma cruzada suicida poderia ter sido um pouco mais difícil do que ele pensava. Estar no comando de centenas de pessoas não era nada divertido. Sun-Yi estava lentamente começando a entender por que os soberanos estavam sofrendo de algum tipo de loucura. Ele suspirou. Eu posso te dar 110 minutos. Se não for feito até então, carregaremos os refugiados em outros transportes e abandonaremos este. Por enquanto, faça o que puder. Gere garantirá que os passageiros não estejam frios. Sem muito o que fazer depois disso, Sun-Yi se afastou e ficou nas sombras enquanto seus subordinados se ocupavam de suas tarefas. Ele pensou em voltar ao interior quente do rinoceronte, mas decidiu contra. Ele ficou preso por um tempo, então um pouco de ar fresco, mesmo que estivesse muito frio, foi uma mudança bem-vinda. Os refugiados dentro do transporte morto não pareciam muito desencorajados, especialmente depois que soldados trouxeram um aquecedor portátil. O Dorminhoco também estava lá. Sua lanterna memória afugentou a escuridão, ajudando os civis a lidar com seu medo. E falando do Dorminhoco, atualmente, não temos mais infectados. O que significa que o transporte da enfermaria está vazio. Se as coisas não derem certo com os reparos, posso apenas reatribuir os passageiros para lá. Essa pode ser uma boa solução para parar. Haverá problemas quando alguém pegar o feitiço, é claro. Seus pensamentos foram interrompidos pela abominação, que de repente soltou um rosnado baixo. Considerando o tamanho do monstro maciço, seus rosnados reverberaram através dos próprios ossos e não foram fáceis de ignorar. Sun-Yi virou-se e olhou para o eco com uma carranca. O que há com ele? Ela. Tanto faz. O que há com essa coisa? O focinho monstruoso da abominação foi atormentado, revelando fileiras de presas aterrorizantes. Ainda estava deitado na estrada, olhando para o céu oriental. O eco parecia tenso. A outra fera ao seu lado também estava agindo nervosa. No entanto, parecia simplesmente repetir após o maior sem entender o motivo. A carranca de Sun-Yi se aprofundou, transformando-se em uma carranca. Apóstrofo. Isso não pode ser bom. Ele caminhou até Abomination e tentou subir nele para obter um bom ponto de vista. Não se mexa, seu bastardo. Chegando a ser nele a da criatura, ele olhou para o leste, vendo a mesma coisa que viu. O véu da nevasca havia se aproximado, e grande parte do horizonte, o pouco que se podia ver entre os altos picos das montanhas, agora estava escondida por ele. Sun-Yi não notou mais nada. Não gosta de neve? Então, novamente, essa nevasca não era de origem natural. Foi causado por um titã chamado Interbeast. Pelo que Sun-Yi sabia, o titã estava sendo suprimido por Saint-Tiriz em algum lugar ao norte. Foi por isso que a tempestade de neve veio e se foi, sugerindo quem estava prevalecendo no confronto no momento. O aspecto de Skitid também tinha a ver com o controle de ventos e tempestades, portanto, embora não contrária diretamente os poderes do titã, ela poderia pelo menos desafiar sua autoridade. De qualquer forma, a besta de inverno não poderia estar nem perto do comboio. Então por quê? De repente, os olhos de Sun-Yi se estreitaram. Olhando mais de perto a névoa distante que obscurece o frio céu escuro, ele de repente teve uma ideia muito perturbadora. Foi realmente a nevasca,